E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Level Fun Plus, ou o nível Diversão Mais. Dificuldade de sobrevivência 5, não seguro, infestação de entidades. Primeiramente, esse vídeo é a continuação de um vídeo anterior, o vídeo do nível Fun. Você deveria ver aquele antes de ver esse. Tendo dito isso, seguimos. Alerta! Comunicado urgente do MEG transmitido a todos os dispositivos dentro dos Backrooms. Não confie em estranhos. Confie apenas nas pessoas que você já conhece. Se um estranho se aproximar de você tentando começar uma amizade, não confie. Mantenha distância. Só se aproxime de pessoas que você não conhece. Caso alguém que você conheça essa pessoa e confie nela. Repasse essa informação para o máximo de pessoas possíveis. Fique seguro. Assinado MEG. A humanidade dentro dos Backrooms acharam que tinham vencido os Partygoers, mas algo inesperado aconteceu. De uns meses pra cá, pouco tempo depois de que uma saída do nível Fun foi descoberta, alguns estranhos começaram a surgir aparentemente do nada. Pessoas de todos os tipos, que se aproximavam de outras parecendo amigáveis, mas não eram. Essas pessoas faziam todo tipo de coisa após conseguir a confiança de um andarilho, como matar ou contaminar essas pessoas com seringas para transformá-las em Partygoers. E algumas até atraíam essas pessoas para dentro do nível Fun, tanto à força quanto na base da persuasão. Isso com adultos. Crianças nesse período começaram a desaparecer, e se presumiu logo de cara que os culpados eram esses mesmos humanos. Isso gerou vários núcleos, alguns tentando descobrir quem eram esses humanos e de onde vieram, alguns que foram enganados ou levados à força para dentro do nível Fun, tentando achar uma saída, e outros reunindo forças para acabar com essas pessoas. Foi uma crise. O nível 11 foi um dos mais afetados, pois vários Partygoers começaram a surgir dentro do nível, provavelmente pessoas infectadas com as seringas por esses andarilhos misteriosos. Muitos deixaram o nível 11 e se refugiaram em níveis menores e mais isolados para evitar encontrar uma pessoa, pois não se podia confiar mais em ninguém. As pessoas que tentavam descobrir quem eram esses humanos seguiram alguns deles, após pegarem eles no flagra fazendo algo, e ao segui-los foi descoberto que eles sempre retornavam ao nível Fun. Pesquisadores que também estavam tentando descobrir o que estava acontecendo por meio de pesquisas, conseguiram capturar um desses andarilhos, que diziam que todos iriam pagar pelo que fizeram com o povo deles, mas se recusavam a responder qualquer tipo de pergunta. Exames neles mostravam claros traços de problemas psicológicos, e exames físicos mostravam que eles são humanos, mas um pouco diferentes. Eles tinham traços de DNA Partygoer no corpo, mas bem pouco, e ao colocar eles na mesma sala com um Partygoer, o Partygoer não o atacava, e caso o tocasse, ele também não era transformado em um. Era como se ele fosse imune aos Partygoers. Até esse ponto da história, o número de Partygoers parecia igual ao de sempre, pois muitos morriam, mas muitos foram transformados também. Só que nessa guerra, muitos humanos morreram e também foram transformados. Por conta disso, os humanos pareciam estar perdendo esse evento, que ficou conhecido como a Guerra Divertida. Os andarilhos que foram atraídos para o nível Fun começaram a montar bases grandes dentro do nível, afinal, tinham muitos caindo lá. E investigações também começaram por dentro. Eles tinham total condição de sair de lá, mas entenderam que era necessário investigar o nível Fun, pois a essa altura já se sabia que o que estava acontecendo envolvia aquele nível. Muitos andarilhos inclusive entraram no nível Fun por conta própria, para se juntar aos outros andarilhos para tentar resolver esse problema. Nunca tinha acontecido uma crise tão grande dentro dos Backrooms, e se a humanidade quisesse sobreviver, ela deveria lutar. Meses de buscas aconteceram, porém também foram o suficiente para descobrirem que o nível Fun possuía um subnível, que foi nomeado de nível Fun Mais, por ser uma extensão do nível Fun. O nível é muito similar ao nível Fun em si, porém as salas são mais padronizadas do que as salas do nível Fun, não divergindo muito em tamanho ou design, apenas nas cores. Todas as salas parecem ter o tamanho normal de uma sala de uma casa. Todas têm mesas e cadeiras, com alguns balões. Nesse nível, comidas de festas em geral surgem nas mesas, porém um pouco diferente do nível Fun, pois todas são seguras para o consumo e não surgem apenas doces. Salgados também estão presentes em uma variedade absurda. Tem de tudo. A comida não engorda, todas são altamente saudáveis e causam um efeito de prazer ao serem consumidas. Esse efeito de prazer é viciante e não é recomendado consumir a não ser que seja uma emergência. Entidades do nível Fun Mais. Os Partygoers e Partyhosts não estão presentes nesse nível, porém eles podem entrar e sair, mas naturalmente não estão lá. No lugar deles existe uma única entidade aqui, conhecida como os Party Creators. Se parecem com Partygoers visualmente, mas têm uma coloração roxa. Os Party Creators são responsáveis pelo nível Fun Mais e nunca são vistos no nível Fun. Os Party Creators têm diferenças notáveis aos Partygoers. Parecem ainda mais inteligentes que
que eles, e certamente são mais comportados e elegantes, diferente dos partygoers que são bobões e assassinos, mas ainda mantêm o sorriso no rosto. Além disso, os party creators não transformam ninguém em partygoer ou em party creators com contato físico, eles são totalmente seguros para se tocar, e parece que os partygoers têm um respeito absoluto pelos party creators, e obedecem todas as suas ordens. Os party creators são confirmados tendo a habilidade de transitar entre níveis livremente, parecido com o que o Mark do nível 189 é capaz de fazer, porém eles também são consideravelmente mais fracos que os partygoers, também porque não têm a capacidade de transformar ninguém em partygoer pelo toque. É verdade que os party creators são a entidade do nível Fan+, mas essa é só parte da verdade. O resto é que o nível Fan+, também é lar de mais alguém. Colônias do nível Fan+. Andarilhos. Existem muitos andarilhos vivendo no nível Fan+. Era aqui que aqueles andarilhos estranhos viviam, mas por que eles vivem? E por que eles estão do lado dos partygoers e dos party creators? Comer a comida do nível não é o suficiente para fazer você ficar louco e se juntar aos partygoers. A comida também não te deixa imune aos partygoers. Então, como e por quê? Demorou muito tempo até novas descobertas serem feitas. Conseguiram capturar um party creator para fazer estudos. Após a captura do party creator, algo foi descoberto. Após 2 meses da entidade capturada, todos os pesquisadores que fizeram contato com ela se tornaram imunes aos partygoers, assim como os andarilhos que viviam no nível Fan+. E ao fazer exames, foi detectado aquele mesmo pequeno traço partygoer no DNA deles. Mas eles estavam perfeitamente lúcidos. Crianças desaparecidas foram encontradas e resgatadas do nível Fan, e através do relato delas, tudo ficou claro finalmente. Os party creators estavam doutrinando crianças, ensinando elas sobre o mundo como um professor, oferecendo as melhores comidas para elas sentirem que estavam no melhor lugar do mundo. O objetivo dos party creators ficou claro, e a origem dos andarilhos dentro do nível Fan também. Todos os humanos que caem nos backrooms são mandados na maioria dos casos para o nível 0. Mas e as crianças? Nunca foi visto crianças saindo do nível 0. Por muitos anos se presumia que não saíam, porque não conseguiam entender como fazer um no-clear para sair do nível, e como o nível 0 isola, ninguém poderia salvá-las. Então uma realidade dura foi considerada como a verdade. Crianças que caem nos backrooms morrem no nível 0. Até que o nível 240 foi descoberto, e ficamos sabendo que muitas crianças foram parar lá. Mas ainda assim, o número de humanos que se presume cair nos backrooms e o número de crianças dentre esses humanos era maior do que a quantia encontrada no nível 240. Se presumia que o restante tinha morrido no nível 0 pelo azar de não conseguir achar a entrada para o nível 240, mas pelo visto, não. Alguns dos andarilhos do nível Fan+ capturados afirmaram que os party creators salvaram eles do nível 0, então deram a eles um lar e ensinaram a eles tudo o que sabem, desde muito novos até a fase adulta. Como? Ninguém sabe. Assim como ninguém sabe como eles foram capazes de invadir o sistema do Meg e anexar o nível Fan lá. Outros desses andarilhos afirmaram que não estavam no nível 0 e foram salvos pelos party creators no nível 11 mesmo. Crianças que nasceram já dentro dos backrooms. Elas dizem salvas, pois os party creators claramente entraram na mente dessas crianças, mudando totalmente o modo delas verem o mundo. Durante anos, desde muito jovens, crianças foram pegas para se tornar parte de um exército ao lado dos partygoers e party creators para dominar tudo. E o plano foi posto em ação naquele período em que uma saída do nível Fan foi descoberta. Partygoers, party creators e humanos doutrinados contra o resto da humanidade nos backrooms. Os andarilhos de fora do nível Fan até tentaram reverter a mente desses andarilhos do nível Fan+, mas parece que nada adiantava. Até hoje não se sabe se os party creators têm alguma habilidade de doutrinação que vai além do natural, ou se realmente só o fator deles ensinarem e falarem com essas crianças desde jovens até a vida adulta já foi o suficiente para convencê-las para sempre. Mas as crianças salvas do nível Fan, que ainda eram crianças, se recuperaram da situação. Apenas adultos que foram doutrinados desde crianças que não tinham mais volta. Esse foi o ponto mais alto da Guerra Divertida. Os humanos de fora do nível Fan+ se juntaram em um grande número para invadir o nível Fan+, com o objetivo de exterminar todos os partygoers, party creators, party hosts e andarilhos que estivessem dentro do nível Fan+. Nessa invasão, os andarilhos de fora usaram uma identificação que fizeram na hora, para não dar tempo dos andarilhos de dentro do nível Fan copiarem a identificação para se infiltrar dentro do grupo. Com isso, um massacre aconteceu. A humanidade de fora do nível Fan teve muitas baixas, mas o inimigo teve muito mais. Se ainda existem colônias dentro do nível Fan+, hoje, acredita-se que não são muitos. Entradas para o nível Fan+. O nível Fan+, pode ser acessado a partir do nível Fan, jogando um olho de party host dentro do alçapão que normalmente levaria ao nível
233. Quando o olho cai dentro do alçapão, ela vira uma entrada de mão dupla pro nível Fan+. Saídas do nível Fan+. A única saída conhecida é pelo mesmo alçapão que foi usado para entrar. Caso o alçapão seja fechado de qualquer um dos lados, seja pelo lado do nível Fan+, ou pelo lado do nível Fan normal, a passagem será desfeita, e o alçapão no nível Fan voltará a ser uma saída pro nível 233. E quem estiver dentro do nível Fan+, ficará preso. Se um novo olho de Party Host for jogado no mesmo alçapão, a passagem será recriada no mesmo lugar onde ela estava antes no nível Fan+. Sair do nível Fan+, sem a ajuda de ninguém de fora que esteja no nível Fan é considerado impossível hoje em dia. E aparentemente os Party Creators se comunicavam com os Party Goers para abrirem a passagem no nível Fan para que os humanos do nível Fan+ pudessem sair. A guerra divertida acabou há muitos anos. Hoje em dia, periodicamente grupos de agentes preparados vão até o nível Fan e nível Fan+ para resgatar crianças e matar o máximo de Party Goers, Party Creators possíveis para evitar que eles se reergam e gerem uma nova ameaça à humanidade nos Backrooms. Ainda hoje, humanos criados no nível Fan ainda estão por aí, mas são muito raros. Por conta disso, os humanos voltaram a viver como viviam os que sobraram. Caso acabe se deparando com um, tenha cuidado, e é recomendado matar, para que cada vez menos as pessoas sofram com eles. A guerra acabou, mas deixou muitas marcas, sentidas até hoje, muitas vidas perdidas, mas a humanidade nos Backrooms prevalecerá. E comenta aí, Fan+, se você assistiu o vídeo até aqui para eu saber quem assiste o vídeo até o final. E, gente, gostaria de lembrar que esse nível aqui fui eu que fiz, assim como o vídeo anterior a esse, do nível Fan, eu também fiz. Já que, como falamos no vídeo do nível 913, o nível Fan foi deletado, porém, eu acredito que seria melhor que ele ainda existisse, então resolvi fazer a minha própria versão aqui, e adicionei o nível Fan+, além do nível Fan, já que esse é um nome que tá em alta, né? Dinheiro. E eu quis reaproveitar o conceito dos Party Goers e Party Hosts no nível Fan que a gente já conhecia, e os Party Creators que são do nível Fan+, que é um nível que a comunidade fez e nunca existiu em nenhuma das Wikis, assim como o nível Fan também não existe mais em nenhuma das Wikis. E eu também quis adicionar o conceito da guerra divertida, a Fan War, que tem um vídeo aqui no canal explicando sobre ela, que foi um evento que aconteceu no nível 52 antigo, que tem a ver com os Party Goers também, que também é um evento muito conhecido quando a gente tá falando de nível Fan, então eu quis fazer uma adaptação dele pra cá, e eu quis aumentar esse conflito, pra ser algo que afetou a humanidade dentro de todos os Backrooms, assim como o nível Fan afetou a comunidade como um todo, já que o nível Fan é um dos níveis mais famosos dos Backrooms, e foi uma das coisas que fez a história crescer e ser como ela é hoje, e também trouxe alguns conjuntos de problemas que temos na comunidade de Backrooms até hoje, que eu expliquei no vídeo do nível 913. E eu também puxei a parada do que acontece se criança cai nos Backrooms, que também tem a ver com o nível Fan+, que em vídeos da comunidade sobre isso, retratariam o nível Fan+, como sendo um lugar onde as crianças que caem nos Backrooms vão e são bem tratadas pelos Party Goers. Então eu peguei vários elementos dessa ideia, que eu já comentei acho que mais de uma vez aqui no canal sobre isso, e eu também dei uma modificada pra ficar mais com a minha cara. Então meio que o nível Fan+ na minha história também é um nível em que as crianças que caem nos Backrooms são salvas, mas não de uma maneira bonitinha. As coisas acabam ficando do mal, mas de certa forma teve um final feliz, porque agora as crianças que caem nos Backrooms são levadas ao nível Fan+, e de tempos em tempos os agentes do Meg entram no nível Fan+, pra matar os Party Creators, e eles salvam essas crianças de lá. Então, de certa forma, as crianças que caem nos Backrooms agora são salvas, por causa dos Party Creators, mas meio que sem querer, indiretamente, enfim. Vocês entenderam? Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante dessa trama que eu pensei. Eu acho que eu puxei muitas referências legais pra história, peguei uma coisinha dali, uma coisinha daqui, uma coisinha de lá, pá, juntei e fiz uma parada nova. Então dá um like aí, pô, comenta, que isso me ajuda, porque vai que eu tenho sorte e esse vídeo aqui viraliza, e o vídeo do nível Fan também viraliza, e aí faz o meu canal crescer, e eu finalmente pego a plaquinha de 100k que eu tô tão atrás. Mas enfim, até um outro dia.